protestos, paralisações por todo o país. Caminhoneiros com apoio da população fazendo carreatas e pedindo a intervenção militar diante do que chamavam de um governo corrupto e sem condições de continuar governando o país. Do outro lado, filas nos postos de combustíveis e a população na espera por qualquer notícia de reabastecimento. Os mercados já sofrendo com a falta de produtos. E no meio da situação, a Brigada Militar, que buscava minimizar a angústia do povo através das escoltas, tentando garantir ao menos os serviços básicos, além de conduzir as negociações com os caminhoneiros que protestavam. Como envolveu, então, a questão da segurança pública, o Estado, então, resolveu que a Brigada Militar faria a frente, então, dentro dos seus municípios. Então, aqui em Cachoeira, eu como comandante, fiz, então, essa gerência toda dessas situações de verificar, aí fizemos com o Edson Júnior da Prefeitura a parceria, primeiro tentar manter aquilo que é essencial, que é água e luz, que são as coisas básicas para que a situação pudesse, então, ser trabalhada. Posto isso, em prática, a gente resolveu elencar qual é a necessidade. A necessidade que se apresentou primeiro foi combustível. Então, baseado nisso, o Estado também teve essa mesma percepção, essa mesma necessidade. E aí, então, passamos ao quê? Fazer o acompanhamento desse transporte. Então, fiquei eu na cidade com a gestão e os meus dois oficiais, o capitão Mora e o tenente Álvaro, passaram a integrar regionalmente o grupo, então, que fez essas escoltas, fez esses acompanhamentos para tentar, como a gente sempre colocou, minimizar os efeitos desta manifestação, dessa greve dos caminhoneiros. Ele responde por que o combustível demorou mais para chegar em Cachoeira do que em outras cidades da região. Nós tivemos questões de logísticas, as empresas também no meio desta confusão, vamos dizer assim, gerada, não conseguiram trazer os caminhões no dia, porque nós tínhamos assim, a escolta ela era por dia, uma escolta para nós, pela distância do local de reabastecimento, em torno de 300 a 320 quilômetros a serem percorridos, você juntar toda a região do Vale do Rio Pardo para fazer, a nossa escolta começava em torno de 5 da manhã e chegava só na madrugada do outro dia, ou seja, capacidade operacional de uma escolta ao dia. Algumas empresas na primeira escolta não conseguiram apresentar os seus caminhões. A brigada fazia o acompanhamento, a negociação no momento ali da barreira, mas a empresa tinha que vir com o seu motorista, com o seu caminhão. Muitos problemas de acharem o motorista. Na primeira escolta houve um confronto lá na Refap. Alguns postos de Cachoeira se retiraram, pediram para não ir com medo de algum dano ao seu material. Então, na primeira escolta, a cidade de Cachoeira do Sul não foi, vamos dizer assim. Nós conseguimos, então, a partir da segunda escolta, trazer caminhões. Na linha de frente das escoltas estava o capitão Ricardo Mori. Ele fala dos momentos tensos que viveu durante as negociações com os caminhoneiros. O momento mais difícil, todos eles foram difíceis, no universo das escoltas, cada escolta houve algum episódio de conversação com os manifestantes. Nosso roteiro, ele passava por diversos pontos de manifestação, sobretudo na BR-386 até Canoas. Então, ao longo da 386, passamos por diversos pontos de manifestantes, em que, em cada um, para evitar um mal maior, um conflito, tivemos que avançar algumas equipes, justamente para que houvesse um processo de conversação. Mas, todos esses dias, posso elencar aqui uma prisão de um manifestante que se lançou num caminhão em que nós efetuávamos a escolta, lá em Canoas, já na saída de uma refinaria, em que ele danificou os freios do veículo de carga, e esse veículo, descontrolado, veio então a se chocar em duas viaturas nossas. Naquele momento ali, então, fizemos a prisão daquele indivíduo, e encaminhamos então a Polícia Judiciária, que fez o flagrante, lavrou o flagrante por tentativa de homicídio. Outro momento difícil da brigada ocorreu na rodovia 287 em Venâncio Aires. Com bloqueio total da pista, houve uma ação mais intensa dos policiais para passar a barreira,
com o segundo maior comboio conduzido pela Brigada Militar. Eram 22 caminhões que traziam gás e combustíveis. Em outra ocasião, já no retorno já pela 386, né? Ali em frente a um posto, um restaurante ali em Venâncio Aires, referência, né? Um restaurante bastante conhecido ali às margens da 287, nós tivemos ali um bloqueio total da via e nós trazíamos 22 caminhões. E ali os manifestantes nos bloquearam, né? E ali nós tivemos que ter um diálogo um pouco mais contundente, né? Sempre evitando o conflito, né? Sempre evitando o conflito. E com a graça de Deus e com a técnica dos policiais, nós conseguimos passar sem nenhum dissabor, sem nenhuma pessoa ferida, sem nenhuma uma providência mais drástica. Eu diria assim que nós tivemos que estar no linear do corpo a corpo, porque os manifestantes se deram as mãos e se postaram sobre a pista de rolamento, com bandeira do Brasil no punho e com uma fogueira no meio da pista. Então você imagina essa situação para nós que vínhamos transportando dezenas de caminhões com combustível, com GLP, com gás, justamente para abastecer as comunidades aqui do Vale do Rio Pardo. Então, nessa ocasião, né, nós tivemos ali minutos de tensão, minutos em que poderíamos ter utilizado os meios menos letais, moderados do uso da força, né, numa escala progressiva, mas justamente dentro daquela premissa que falei há pouco, de evitar o conflito, né, de sempre prestigiar o diálogo e a mediação do conflito. Por bem tu disseste, nós estávamos diante de dois valores equalizados, né, o direito de manifestação daqueles caminhoneiros, como também o direito das comunidades em se abastecer nas suas necessidades vitais. Passados momentos de intensas negociações e de desgaste pelo cansaço, eles falam qual o sentimento que fica pela experiência vivida. Embora não seja uma experiência que a gente possa dizer que é uma experiência boa, mas foi uma experiência de vida. E eu me recordava, logo que começou isso, né, que quando eu tinha a idade, que provavelmente tem o meu mais novo, que são 10, 11 anos, o meu pai, então tenente da brigada, lá do 11 Batalhão em Porto Alegre, teve a famosa greve da CAIS em 1980, 81, 82, que a memória agora não me permite te dar exato. E eu me lembro que o meu pai, fardado, chegava em casa, né, e era notícia naquele tempo, e nós como família ficava e contava, e eu ficava admirado, né? Pô, meu pai, meu herói, estava dirigindo um ônibus, né? Então, com esse momento, eu consegui ter a impressão, né, que ele teve naquela época, de nós podermos ajudar a comunidade, né? Sermos mais úteis do que já somos no dia a dia, demonstrando aí, mais uma vez, a força da Brigada Militar, com todas as dificuldades aí. Como profissional, eu saio amadurecido, bastante amadurecido, por vivenciar, juntamente com o comandante-major Soligo, toda essa crise pela qual nós passamos aqui na administração do batalhão, na administração, na manutenção da segurança pública de Cachoeira do Sul para os nossos munícipes, e também essa missão árdua de planejamento, de execução dessas escoltas e o seu retorno. Pedra agora. Muito, ó, pedra.